Shalom, pessoal. Vamos fazer nosso shiur da semana, nosso estudo de Torá da semana. Hoje nós vamos falar do tema o bloqueio da luz divina. Vamos entender, procurar ou tentar entender, Be'ezarat Hashem, com a ajuda dos céus, essa dinâmica, né, este conceito dos Rahamim do povo de Israel, dos sábios do povo de Israel. Vamos fazer esse shiur baseados na Parashá Metzorah, que é o tema da lepra. A Tzaraat. Tzaraat, geralmente nas Bíblias, é traduzido como lepra. Porém, nada tem a ver com a lepra de hoje. Era algo totalmente diferente. Era uma enfermidade espiritual que se manifestava através de chagas e tumores. Vamos analisar a raiz, a origem espiritual desta doença e a sua manifestação na matéria. Sim, era algo espiritual que se manifestava na matéria. A primeira pergunta que fazemos é: o que causava a Tzaraat? Ok, a pessoa contraía a Tzaraat. Ela era uma doença com raiz espiritual. Então, o que causava? O que causava a Tzaraat? Os sábios dizem que a principal causa da Tzaraat era o Motzi Shem Ra. Motzi Shem Ra é a difamação do nome do semelhante. Ou seja, fala mal das pessoas, o fofoqueiro, né, o linguarudo. Porém, o Midrash Tanhumá, Metzorah 4.1, lista 11 transgressões que podem levar a Tzaraat, que podem levar a pessoa a contrair Tzaraat. Entre elas, idolatria, profanação do nome de Hashem e assim por diante. Ao lermos sobre a pessoa afetada com essa enfermidade, sobre seu isolamento da família, amigos e toda a comunidade, sobre o seu sofrimento físico acima de tudo, ficamos sentidos com todo esse processo que envolve tanto a doença quanto a cura também. A Tzaraat mostrava a degradação moral que a pessoa tinha caído. Porém, o Zohar diz que a Tzaraat é a enfermidade do amor. Interessante, o Zohar, o livro do esplendor da Kabbalah, ele diz que a Tzaraat é a enfermidade do amor. Acabamos de falar que existia todo um processo dolorido, desde a doença em si, pessoa cheia de chagas, cheia de tumores, né? O seu corpo com todas estas feridas, e também tinha o sofrimento do isolamento, estar longe da família, né, dos filhos, da esposa, dos amigos, do seu convívio familiar e do convívio com o povo. Tudo isso causava uma dor profunda. E vem o Zohar e diz que a Tzaraat é a enfermidade do amor. Como entender isso? Os sábios dizem que é a enfermidade do amor porque ela era uma maneira de corrigir a pessoa, de levá-la à reflexão e trazê-la de volta aos caminhos de Hashem. Ou seja, a Tzaraat, a doença, todo o sofrimento era uma maneira, uma ferramenta para corrigir a pessoa, para trazer a pessoa de volta aos caminhos de Hashem, tirar ela do caminho errado e trazê-la ao caminho correto. Essa enfermidade ela atingia a todos, inclusive aos tzadikim, aos justos, né? Porque há algum erro que eles cometeram, né? Eles foram lá e cometeram algum erro, e este erro abria uma brecha para esses tzadikim, esses homens justos, homens elevados,
a contrair a Tzaraat, abrir essa brecha, e essa brecha fazia com que eles se conectassem com a Tzaraat. Então, ninguém estava livre. Todos que errassem, né? Todos que cometessem algum pecado que envolvesse o contrair a Tzaraat, contraía. Ao sentir os sintomas dessa doença, a pessoa ela tinha que ir ao sacerdote para que o sacerdote a examinasse. Então a pergunta é: por que ir ao sacerdote? Nos tempos bíblicos, os sacerdotes e os profetas eram como os médicos do povo de Israel. O povo ia até os profetas e sacerdotes e eles davam ao povo os tikkunim. Tikkun em hebraico é correção. Então, os profetas e os sacerdotes davam ao povo os tikkunim, as correções para as suas enfermidades. Por quê? Eles não tinham que dar remédio? Está aqui, eu indico esse remédio natural, né? Que na época não tinha o remédio que nós temos hoje. Não, eles davam ao povo os tikkunim. São serviços espirituais, tikkunim, correções para essas pessoas. Por quê? Porque a maioria das enfermidades tem sua raiz no espiritual. Então o tratamento que o profeta e os sacerdotes davam era de cunho espiritual. O sacerdote ele analisava os tipos de manchas de pele para saber o que era. Ao detectar a doença, ele dava um diagnóstico. Porém, em que momento realmente uma pessoa era um Metzorah, ou seja, uma pessoa que sofria de Tzaraat? Em que momento ele era uma pessoa declarada leprosa? A pessoa só era declarada leprosa verdadeiramente tamé, vamos dizer assim, impura, se o sacerdote assim o declarasse. Ou seja, mesmo com as manchas, enquanto o sacerdote não o declarasse impuro, ele não era impuro. O mesmo acontecia com sua cura. A pessoa que sofria de Tzaraat, ela ficava isolada, às vezes, 7 dias, às vezes 14 dias. Então, isso era, muitas das vezes, ela era mandada para a quarentena quando já era confirmado que estava com Tzaraat, e às vezes era mandada quando o sacerdote estava em dúvida. Ou seja, ela tinha que ficar ali separada para ver se a doença iria avançar ou retroceder. Então, nesse meio tempo, se ela apresentasse uma melhora, o sacerdote vinha até ela, a analisava novamente e a declarava curada, né, a pessoa. Então, era o sacerdote, a palavra do sacerdote, que declarava a pessoa impura, com Tzaraat, ou curada da Tzaraat. E isso também vem nos ensinar a darmos valor ao poder das palavras. Não só das palavras do sacerdote. As palavras do sacerdote tinham poder, tinham força. Mas também as nossas próprias palavras têm poder e têm força. Tanto que o shiur, o tema, é tirado também de algo que envolve as palavras. O sacerdote ele tinha o poder de dar uma palavra, de dizer que a pessoa estava curada, estava pura. Trazia vida à palavra do sacerdote. E nós também temos este poder de, através das nossas palavras, levar vida ou morte. Então o Metzorah era condenado e banido do meio do povo por Aron a Cohen, pelo Arão. E os sábios perguntam como pode. A essência de Arão é unir
é amar e estabelecer harmonia dentro do povo de Israel. Agora vem Arão e separa esta pessoa do convívio do povo. Em Masechet Sotah, no Talmud 39a, e no Shulchan Aruch Orach Chaim 128 diz: se há ódio entre o Cohen, o sacerdote, e a comunidade, ele não pode abençoar. Por quê? Os sábios explicam que ele não pode abençoar porque esta bênção é muito perigosa. Se o sacerdote não sente uma verdadeira conexão de amor, uma verdadeira conexão de unidade com o povo, e se cada um de nós não sente uma verdadeira conexão de amor, de unidade com o nosso irmão, é melhor não abençoá-lo. Por quê? Porque é uma bênção acompanhada de raiva, de chateação. E uma bênção acompanhada de raiva, de chateação, os sábios dizem, se transforma em maldição. Uma bênção acompanhada de ódio se transforma em maldição. E de onde os sábios aprendem isso? Os sábios dizem que Rebeca foi estéril. A Bíblia diz, a Torá diz que Rebeca, mulher de Isaac, era estéril. E por que ela era estéril? Ela nasceu assim? É algo já genético? Não. Os sábios dizem que ela era estéril porque o próprio pai e o irmão, o pai de Rebeca e o Labão, que é o irmão de Rebeca, quando ela ia embora para se casar com Isaac, eles abençoaram ela com filhos. Que você tenha muitos filhos. Mas, em outras palavras, os sábios dizem que esta bênção, na verdade, foi proferida com ódio, com raiva, e tornou-se em maldição e fechou o ventre dela, o útero dela. Então, ela não pôde ter filho até que Isaac e ela oraram bastante e Hashem abriu a madre dela. Então, a gente aprende o que aqui? Que não só as palavras são perigosas, mas também os sentimentos que as acompanham. Os sentimentos as potencializam. Imagina, a pessoa vai falar algo com um sentimento de raiva. Este sentimento, esta energia da raiva vai potencializar esta palavra. E o estrago no mundo espiritual e na vida da pessoa vai ser muito grande. E agora imagine um sentimento de amor, de unidade, um sentimento de carinho, de querer ver aquela pessoa bem, de querer ver ela conquistar, de querer ver ela avançar. Você falando palavras com este sentimento maravilhoso, imagina a construção que é, a bênção que é na vida da pessoa. Então, temos que ter cuidado com as nossas palavras. O Metsorá, ele era banido do meio do povo por falar Lashon Hará, fofocar, falar coisas negativas. Por causa da sua essência de amor bondoso, que a Torá ela vai estabelecer que o Cohen, o sacerdote, somente o Cohen, tem a tarefa de condenar o Metsorá. Então, por quê? Por causa da sua essência de amor bondoso. Os filhos de Arão, os descendentes de Arão, que trazem consigo essa essência do amor, da bondade, de união do povo de Israel, que era uma característica de Arão. E por causa disso, somente eles podem condenar o Metsorá. Por quê? Porque nós sabemos que essa ideia de condenar algo, de condenar uma pessoa é muito forte, é algo duro. E se a pessoa não tem amor, não tem compaixão,
né? Não procura se colocar no lugar da outra pessoa, como se fala muito hoje, não tem empatia, é muito difícil. Essa pessoa não serve para isso. Tem que ter o amor, o carinho, a paixão, a compaixão, a empatia para poder condenar outra pessoa. Claro que ninguém vai sair condenando ninguém. Estamos falando aqui no sentido de, e às vezes, ter que até mesmo aconselhar, até mesmo ter que falar palavras duras para a pessoa poder reagir, para a pessoa poder voltar a si, né? Então temos que ter muito cuidado. E o Cohen, ele tem uma posição interessante. Por que só ele pode abençoar? Somente ele, além do que já falamos. Porque o Metzorah, a pessoa com Tsarat, ela instalou o ódio entre os membros de Israel. Ela fez fofoca, ela trouxe divisão, ela trouxe brigas, ela trouxe separação no povo de Israel. E como o Metzorah, o leproso que fez Lashon Hará, fofoca, representa o oposto de todo o trabalho do Cohen. É o Cohen que tem que separá-lo, pois ele causa separação no povo de Israel. E o Cohen traz união ao povo de Israel. E por isso, quando o sacerdote confirmava que a pessoa estava com Tsaraat, a primeira sentença que ela recebia era ser mandada para fora do acampamento, separada do meio do povo. E esse é o verdadeiro amor. Por isso que o Zohar vai dizer que a lepra, né, Tsaraat, é a doença do amor. Porque todo este trabalho do Cohen de condená-lo, de declará-lo impuro, de bani-lo do meio do povo para uma quarentena isolada, tudo isso é o verdadeiro amor. É para que ela reflita, para que ela caia em si, se arrependa e retorne de novo, agora andando da maneira correta no meio do povo. Mas antes que a doença se manifestasse em seu corpo, e por fim fosse visível em sua face, na face do Metzorah, a pessoa teve chances de parar a manifestação da doença. A doença antes se manifestou nas paredes da casa dela, nos móveis, na roupa dela, como um sinal de alerta. Então, olha só a misericórdia, a Rahamim, as misericórdias de Hashem, de Deus. Não era simplesmente apareceu os tumores, as chagas, está com Tsarat, está com lepra. Não. Hashem, Deus ia dando chances à pessoa. Quando ela estava ali fazendo Lashon Hará, fazendo fofoca, trazendo divisão para o povo de Israel, trazendo briga, machucando as pessoas com palavras, fazendo tudo isso, Hashem dava o primeiro sinal. Aparecia ali as manchas, né, as paredes emboloradas, vamos dizer assim, era o primeiro sinal. Ela não se arrependia, ela não ligava. Então começava a aparecer nos móveis da pessoa. Ela também não ligava. Então começava a aparecer na roupa da pessoa. Tudo isso como um sinal de alerta. Aparecia ali nas roupas, ok. Ela não se arrependeu, não retornou do seu erro. Aparecia em uma parte oculta do seu corpo. E ela não fazia techuvá, ela não se arrependia e não retornava deste mau caminho. Então, aparecia por fim no rosto da pessoa. E esta é a fase onde o sacerdote vem, analisava a pessoa e a declarava com Tsaraat, com a lepra. Ou seja, foi dado para essa pessoa chances de se arrepender, chances de fazer techuvá, de retornar deste mau caminho,
de abandonar essa vida negativa e procurar se conectar com Deus, com Hashem, se elevar espiritualmente, trazer união para o povo de Israel, trazer amor para o povo de Israel, né? Contribuir positivamente para a elevação espiritual do povo de Israel. Como ela não fez isso, ela é mandada para fora do acampamento porque não se arrependeu. E o que significa fora do acampamento? Os sábios dizem que quando duas pessoas oram juntas, estudam Torá juntas, estão guardando lá o Shabat, fazem seus serviços espirituais, pode haver uma possibilidade que os dois não estejam sincronizados neste caminho espiritual. Quer dizer que enquanto uma se sente conectada com a luz do Criador, a outra não se sente conectada com a luz do Criador, com esta luz divina. E as duas estão fazendo exatamente a mesma coisa. Se tem 50 pessoas fazendo tefilá, orando, mas apenas 20 estão conectadas, estas 20 pessoas são as que estão dentro do acampamento. As outras 30 pessoas estão desconectadas, ou seja, estão fora do acampamento. Então, o que entendemos aqui, meus irmãos? Estar dentro do acampamento é estar conectado com a luz divina, é estar conectado com o Criador, é estar conectado com a presença divina, é estar conectado com a manifestação divina. Uma pessoa que não percebe a luz do Criador agindo na vida dela, ela é considerada uma pessoa que está fora do acampamento. Uma pessoa que está desconectada na sua oração é uma pessoa que é considerada estando fora do acampamento. Ela está desconectada. Se ela está desconectada na sua oração, ela está fora do acampamento, mas se ela está conectada na sua oração, é uma pessoa que é considerada estando dentro do acampamento. Então, a pessoa que sente necessidade, o desejo de proferir bênçãos, em vez de proferir maldição, uma pessoa que faz bênçãos quando vai comer uma fruta, que faz bênção quando vai beber uma água, quando vai ingerir qualquer coisa, esta pessoa se conecta imediatamente com a luz divina, se conecta com o Shabat. Duas pessoas que guardam o Shabat, uma sofre e é dolorido para ela guardar o Shabat. O Shabat é angustiante para ela. E a outra está em paz, feliz. Está alegre porque está guardando o Shabat. Ela tem oneg Shabat, ela tem prazer em guardar o Shabat. Significa que uma está dentro do acampamento e a outra está fora do acampamento. Então, meus irmãos, estar dentro do acampamento é estar conectado com Hashem, com a Kadosh Baruch Hu, com Santo Bendito seja. Isso é estar fora do acampamento. É estar levando palavras de bênção. É estar levando palavras de cura. Não fazendo fofoca. Não olhando para a vida do outro e querendo achar erros para falar. É querer ter o olho bom sempre, ver o bem. Levar palavras de Torá. Levar palavras de cura. Levar palavras de elevação. Não levar palavras de dor. Então, quem leva palavras de vida está dentro do acampamento. Quem leva palavras de morte está fora do acampamento. Está desconectado da luz divina. Está desconectado da presença divina. Em nossos dias não existe mais a lepra bíblica. Mas o que nós vemos? Depressão, melancolia, ansiedade, né? O ataque de pânico agora virou, todo mundo tem ataque de pânico. Tudo isso afasta a pessoa da luz do Criador, ou a leva para fora do acampamento divino. Ah, mas depressão, tudo é... Sim, é uma doença, mas qual é o cunho? Espiritual. Vivemos uma época
onde as pessoas estão aceitando tudo. Ah, tem que aceitar tudo. Tudo tem uma explicação técnica, psicológica. Sim, não estou dizendo, não estou tirando o mérito dos entendidos no assunto, mas os sábios dizem que esses problemas têm cunho espiritual. E se cura também. Não estou dizendo para ninguém não procurar a ajuda médica, mas entenda, foque-se na cura espiritual, que você vai ver as coisas mudarem. Porque eu não estou dizendo também que a pessoa que está sofrendo desse tipo de doença, Deus não está com ela, não está olhando para ela. Não, eu estou dizendo que ela está desconectada da luz divina, está desconectada da presença divina. Não tem nada a ver com estar longe, de estar em pecado e Deus não quer saber dela. Eu estou falando que aquela conexão, imagina uma pessoa que está com depressão, num quarto lá, ou mesmo na sala de casa ali, dentro daquele mar de depressão, ela não consegue sentir a presença divina. Uma pessoa, os sábios dizem que um profeta, na época bíblica, ele não poderia receber profecia se ele estivesse triste. Entendam, meus irmãos. Algumas pessoas acham que Deus é estuprador, que ele chega e eu vou fazer e eu quero fazer e pronto. Não. Deus, ele precisa achar o recipiente apto para que ele use, para que ele manifeste a sua presença, para que ele derrame a sua Ruach HaKodesh, o seu traduzido como Espírito Santo, na vida dela. Imagina uma pessoa triste, que está ali naquele mundo mental negro de tristeza, de pânico, de medo. Como vai ter lugar para a presença divina? Não. Então tem que buscar a cura espiritual e se reconectar com Hashem para retornar para o acampamento divino novamente. Então, a primeira ação de Hashem para criar este mundo é criar um espaço vazio. Vamos entrar um pouco mais aqui, nos aprofundar para poder entendermos mais sobre essa questão. Os sábios nos ensinam isso, que quando Hashem vai criar o mundo, ele quer fazer toda a sua criação, ele tem que criar um espaço vazio. Eu vou explicar rapidamente, porque essa é a teoria do Tzimtzum, da contração de Hashem, é algo demorado para falar, então vamos resumir. Ele cria um espaço vazio de si mesmo, entre aspas, chamado Tzimtzum, que outros chamam de Big Bang. Nesse espaço vazio, que Hashem cria, que Deus cria, ele faz descer um fio, os sábios dizem um fio de prata, na linguagem da Kabbalah, o Kaf, e através deste fio, desta linha, ele introduz sua luz divina. Mas para que ele introduzisse sua luz infinita, ele teve que criar 10 transformadores de energia, que nós conhecemos como os 10 Sefirot. As 10 Sefirot, as 10 emanações da árvore da vida, da Eitz Haim. Então, essa luz infinita de energia, ela desce, por este espaço, por este fio, que ele mesmo cria, nessa contração. Então, o que acontece? Acontece o que nós chamamos de Shevirat HaKelim, a quebra dos vasos. Ou seja, esses 10 transformadores, esses 10 recipientes, eles se quebram, eles não suportam a luz infinita do Criador e se quebram. E os seus pedaços são espalhados na realidade. Seus fragmentos são espalhados na realidade que conhecemos e que vivemos. Então Deus tem que recriar outras 10 Sefirot, outros 10 transformadores. Então, a partir desses novos 10 transformadores, a luz vai se condensando gradualmente e se manifesta na nossa realidade. Ou seja, essas 10 Sefirot, essas 10 transformadores, agora eles suportam a luz divina. Daí surge a árvore da vida, Eitz Haim, e a árvore da morte, que foi as primeiras 10 Sefirot que foram destruídas pela infusão de luz do Criador. E a árvore da vida são as 10 Sefirot que temos hoje, que suportará a luz do Criador. Dos pedaços, dos fragmentos das 10 Sefirot que se quebraram, surge o mal, ou a concepção do que nós conhecemos como mal. Bem e mal, ambos são resultado da ação divina.
Vemos isso expresso na bênção antes do Shema Israel, que recitamos: bendito és tu, Hashem, que formas a luz e cria as trevas. Então, por que a gente falamos sobre isso? Demos esta resumida nesse tema. Porque nós temos 3 níveis de mal, se manifestam 3 níveis de mal, dizem os sábios. Temos o mal que se chama klipot, cascas, sitra hara, quer dizer o outro lado, e hitsonim. Parecem sinônimos dentro da linguagem cabalística, mas não. Nos fala de diferentes níveis, diferentes manifestações que têm as forças do mal. Quando as primeiras 10 sefirot se rompem, essas cascas, essas klipot, esses rastros de destruição, revelaram uma entidade maligna chamada de klipá, no singular, ou klipot no plural. E devemos saber que assim como temos as sefirot na árvore da vida, temos as mesmas sefirot na árvore do bem e do mal. Então é dito que as klipot originais, as primeiras cascas, são a klipá de Samerme. Samerme é uma entidade maligna. E é por isso que o relato de Adão e Eva, em um sentido mais profundo, representa a primeira infusão do Tzimtzum, da luz infinita do Criador nas Sefirot. Então, o que gerou as cascas, né? O que gerou tudo isso? Estas cascas se separam da luz do Criador, que tentaram conter antes. Agora elas passam a fazer parte do Sitra Ahra. Ou seja, se algo se separa do divino, de Deus, aonde ela vai se conectar? No outro lado. No lado oposto. Né? No lado maligno. Entendemos originalmente que as klipot eram recipientes do bem. Porém, uma vez que se separam, se dividem, é quando entra o outro lado, entra o maligno. Agora elas pertencem ao quê? Ao Sitrahá, ao outro lado. E manifestam a terceira categoria chamada Hitsonim. O que significa Hitsonim? Hitsonim significa estrangeiros. Significa também que estão fora de. Daí entendemos por que a pessoa que estava com Tsaraat, o primeiro que faziam era mandá-la para fora do acampamento. Era isolá-la. Olha só, para ficar mais claro. Hitsoni quer dizer estrangeiros, mas também quer dizer que estão fora de. Então, a pessoa que estava com Tsaraat, que era declarada com Tsaraat, com a lepra, o primeiro que faziam com ela era mandá-la para fora do isolamento, do acampamento, era isolá-la. Por quê? Porque ela estava manifestando o mal no nível Hitsonim. E mais ainda, está manifestando Hitsonim no nível físico. Ou seja, ela estava manifestando o mal já no nível físico. Olha que profundo. Quando a pessoa deixa de sentir anelo e paixão pela luz do Criador, através do estudo da Torá, através de guardar o Shabat, nesse momento ela se encontra fora do acampamento. Então, se ela está fora do acampamento e ela não está conectada com a luz do Criador, ela está se conectando com o quê? Com o mal no nível de Hitsonim, de estar separado. Olha, meus irmãos. Entendam isso. Entendam isso. Quando a pessoa não quer, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de orar. Sabe qual é o problema? As pessoas, elas querem se enganar. Eu não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ler a Bíblia, não tenho vontade de congregar, seja lá na sua igreja, seja ir para a sinagoga. Ela não tem vontade de se conectar com nada espiritual de Hashem, da luz divina. O que está acontecendo com ela, para sermos sinceros? Ela está se conectando e podemos dizer até sem saber, claro, a maioria não sabe porque não conhece esses conceitos,
ela está conectada, está se conectando com o outro lado, com o mal no nível Hitsoni, que é o mal que tira ela do meio do povo, do meio do acampamento, tira ela da comunhão, tira ela do convívio com as pessoas, espiritualmente falando, com o acampamento espiritual do qual ela pertence. Então, temos que ter cuidado, ser cuidadosos. Quando vocês perceber que não tem vontade de orar, não tem vontade de ler a Torá, de estudar a Bíblia, de estar conectado com a comunidade que você pertence, entenda que é o mal se manifestando em sua vida no nível Hitsonim, te tirando para fora do acampamento, te desconectando da luz do Criador. Então, a pessoa deve incentivar-se, ela deve esforçar-se para voltar a sentir esta conexão com o Eterno. Porque quanto mais tempo passa, mais ela vai ficar longe do acampamento divino e desconectada da luz do Criador. O motivo principal do isolamento do leproso Pontsarat não era o contágio da doença em si, que ela ia transmitir. O motivo principal era a impureza espiritual que ela transmitia. Muitos pensam que a pessoa era isolada porque ela não, para ela não passar a doença física para outra pessoa. Não, lógico, tinha também esse motivo, mas o principal motivo era para ela não transmitir a impureza espiritual para outra pessoa. Isso era algo mais relacionado à pureza espiritual. Também tinha a questão, claro, de passar, né, a doença. Mas tinha outra questão também, que era a questão dela passar a apreciar o que está dentro do acampamento do povo de Israel. Ela tinha que refletir sobre isso. Então, 7 dias ela trabalhava 7 qualidades dela, dizem os sábios. Ela trabalhava: não tenho compartilhado, não tenho apreciado, receber, não tenho apreciado receber para compartilhar, né? Ela estava manifestando o receber egoísta, que é o receber para mim mesmo, sem ter desejo de compartilhar. Isso na Cabala é retratado como um desejo egoísta. Não tenho sido disciplinado, não tenho sido agradecido, não tenho cuidado da minha sexualidade e não tenho prosperado. Tudo isso bloqueia a luz divina, não há prosperidade, não há conexão com Hashem. Estão entendendo, meus irmãos, o conceito do bloqueio da luz divina? Tudo que falamos faz o quê? Bloqueia a luz divina. Quando a pessoa trabalha tudo isso intensamente, nesse isolamento, aí vem um sacerdote, examina a pessoa, olha as feridas, as chagas estão curadas, está tudo ali bem, então o admite novamente dentro do acampamento de Israel. Então, a reflexão, o arrependimento, a techuvá, traz a cura. Nós estamos no mês de Elul. Para quem conhece, sabe que o mês de Elul é o mês da techuvá, do arrependimento no judaísmo. É o mês que nós oramos mais, pedindo perdão, refletimos mais sobre nossos erros, procuramos corrigir, nos comprometemos a melhorar. Então, tudo isso traz a cura, tudo isso traz a reconexão com Hashem, você ser readmitido no acampamento. Muitos de nós hoje em dia podem estar afetados com Tsarat sem se dar conta. Os sábios falaram sobre a praga da lepra e eles disseram que a lepra, essa Tsarat, ela é melhor explicada de acordo com a sua tradução aramaica. Disse Rabi Yehudá: como se traduz fechado, bloqueado? Porque bloqueia as luzes supernas e não as abre. Quando fecha e não se abre, é considerado uma praga. Então, no aramaico, a tradução para Tsarat,
é bloqueado, fechado. E os sábios dizem que quando está bloqueado, está fechado, e não se abre, é uma maldição. É difícil, é duro, mas é o que os sábios dizem. Claro, se analisarmos, se eu não estou conectado com Hashem, se a luz do Criador não está se conectando comigo, eu estou bloqueando, eu estou numa maldição, numa praga. Porque a bênção está conectada com Hashem. Então, sarat significa fechar. Então, isso quer dizer que uma pessoa que sofre com a lepra espiritual, ela fecha, bloqueia a sua percepção da luz do Criador. E como tem bloqueado sua percepção, o que aparece são as clipot. Os níveis de mal, clipot, sitra hara e hitzoni. Esses 3 níveis de mal começam a se manifestar na vida da pessoa, infelizmente. E o sábio diz que em clipot é possível ver a luz, mas por trás de cascas. São cascas, clipot, cascas. Sitra hara vê a luz, porém misturada com o mal. Em Hitzonim, agora a única coisa que vê é obscuridade na pouca luz que pode ser percebida. E por isso também são 3 tons de branco. Branco como a neve, branco como a lã e branco como a casca de um ovo. E por isso a pessoa com Tsarat está fechada. Ela está bloqueada, ela fecha a luz divina, a luz celestial, e não resplandece na vida dela. E quando fecha a luz divina e não abre, não brilha, os sábios dizem é considerado uma praga. E por isso Rabi Yossi disse que os pais nas Sefirot, Hesed, Gevurah e Tiferet, não são nutridos, porque a luz não chega até eles. Ou seja, eles não recebem essa luz. E ainda mais os filhos. Ou seja, se os pais, essas Sefirot, não recebem a luz, porque a pessoa está bloqueando na vida dela, quanto mais as outras Sefirot, que são mais abaixo, não recebem também, porque a luz não passa. Rabi Yitzhak disse, certamente esse é o significado oculto das palavras, ele abominou seu santuário. Eihá, Lamentações 2:7, que significa que as luzes do templo, que é Malhut, o reino, foram apagadas. Eles vão aqui, os sábios vão dizer que vão fazer uma conexão das luzes do santuário com a pessoa também. Eles vão dizer seu santuário, seu corpo que não retém a luz divina. Ele também não percebe a luz no santuário. Ou seja, a pessoa que ela não retém a luz no seu corpo, que ela não retém a luz na vida dela, ela também não vai ver a luz no santuário. Ou seja, ela não vai ver a luz em outro lugar, em outras pessoas. Ela não vai ver a luz no lugar que ela frequenta. Por quê? Porque está bloqueada. O que significa que as luzes do templo foram apagadas? Perguntam os sábios. Que foram as pessoas que causaram isso no mundo por conta dos seus pecados. Ou seja, o templo foi destruído, a gente sabe, por conta dos nossos pecados. Dizem os sábios. E eles expandem isso, que as luzes foram apagadas por causa do pecado das pessoas. Ou seja, a luz que é apagada em sua vida é por causa do seu pecado. Eles dizem, por que tem profanado o santuário de Hashem? Ou seja, tudo que vem a trazer bloqueio da luz divina é causado por nós mesmos. Nós causamos isso na nossa vida. E é interessante, meus irmãos, que quando nós causamos o bloqueio da luz divina em nossas vidas, nós também estamos prejudicando nossa comunidade. Nós estamos também trazendo, indiretamente ou diretamente, o bloqueio da luz divina na comunidade. Por quê? Porque nós somos um corpo. O Rav Shaul, Paulo, disse que o nosso corpo, vós sois um templo. Então a luz divina, como se manifestava no templo, tem que se manifestar em nossas vidas. E isso se a luz divina se manifesta nas nossas vidas, isso também vai refletir na nossa comunidade. Nós vamos ser bênção para a nossa comunidade. Interessante que o problema de Naamã, lá na Tanar, não era a lepra, nem o rio. Seu problema era seu orgulho.
Quando ele deixou seu orgulho de lado e entrou pelo caminho da obediência, ele alcançou a cura. Hoje em dia nós não temos sacerdotes para analisar e declarar quem está com tsarate ou não. Nós não temos templo. Porém, em cada geração nós temos o quê? O líder espiritual, o tzadik, né? O justo, aquele que lidera, aquele que é a referência. Ele é como um Cohen. Cada um de nós, se eu ou você, se cada um de nós se encontra fora do acampamento, não significa, lógico, fora de uma comunidade ou de um lugar físico. O que nós temos que fazer? Se eu sinto que eu estou desconectado com Hashem, vou para o meu líder. Lógico, se ele é um homem injusto, se ele é um tzadik, infelizmente, hoje em dia nós estamos vendo a degradação dos líderes, líderes que não dão exemplo nenhum, líderes que são mais gananciosos financeiramente do que têm paixão por almas. Né? Mas se você tem um líder que é um tzadik, que é um justo, que você confia, que você acredita e sabe que ele é um temente a Hashem, ele é o seu sacerdote para te ajudar, para te orientar, para trazer cura para a tua vida. Então, nós temos que trabalhar isso. Tudo isso é bloqueio da luz divina. E como que fazemos para desbloquear a luz divina em nossas vidas? Assim como o sacerdote ia lá e analisava. Mas depois de quê? Que a pessoa fazia uma reflexão, se arrependia, se comprometia também a não errar mais, a guardar sua língua, a usar sua língua para o bem, ter boas atitudes positivas, buscar uma elevação espiritual. Todo este trabalho de reflexão, de arrependimento, conectava ela com o Criador, trazia a cura espiritual e física para ela. Então, o desbloqueio da luz divina em nossas vidas vai depender de nós mesmos, não do sacerdote em si. É o nosso trabalho espiritual que vai nos dar a cura. Claro que o sacerdote dava os ticunim, dava as correções, dizia o que a pessoa tinha que fazer e a pessoa, claro, aí ela ia decidir se ela ia seguir aquele caminho, aquelas orientações ou não. Mas aqui está o segredo, meus irmãos. O bloqueio da luz divina, ele tira você de dentro do acampamento divino, desconecta você do Criador, da luz do Criador. Então, que possamos buscar nos elevar cada vez mais, buscar nos conectar com o Criador e estar ali com o fluxo de energia, com o fluxo da luz divina intenso em nossas vidas. E como fazemos isso? Estudo de Torá, tefilá, oração, tzedakah, ajudar os nossos irmãos, usar a língua para o bem, usar a língua para construir, para trazer vida, julgar para o bem e sempre tentar trazer coisas boas, tentar aproximar as pessoas de Hashem com amor, com carinho, com união. E assim vamos estar conectados com Hashem, vamos ser perdoados neste Elul, neste Rosh Hashanah, vamos passar um Yom Kippur conectados com Hashem. Tudo depende de nós. Hashem diz, faz a tua parte que eu te ajudo. O povo de Israel disse uma vez para Deus, Deus, volta para nós. Eles estavam errando, eles estavam errados. Eles estavam, volta para nós, Deus. E Deus disse, voltam vocês para mim. Ou seja, Hashem quer o primeiro passo. Dê o primeiro passo. A conexão com Hashem vai depender das suas atitudes, do seu desejo de querer se conectar com Hashem ou não, ou viver uma vida de bloqueio da luz divina na sua vida. Shalom, shalom a todos.